Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 35 do podcast Papo Mais. Esta é uma produção CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre gestão de tempo para melhorar a produtividade. O grande volume de tarefas e compromissos já é realidade corriqueira no dia a dia das pessoas. Neste contexto, gerenciar o tempo tem sido um desafio de milhões, não é mesmo? Aprender a administrar a agenda é uma habilidade comportamental que pode ser desenvolvida, trazendo mais produtividade e conforto mental. Quando abordamos esse assunto, não se trata apenas de produzir mais, mas produzir melhor, com mais presença e consciência. Mas como será que essa conta fecha? Quem vai responder a essa e outras perguntas é o especialista em gestão de tempo, Manuel Messias Júnior. Ele integra a equipe da empresa Caldaniel, que já promoveu treinamentos com mais de 25 mil pessoas entre executivos e profissionais de grandes companhias. Manuel é pesquisador em produtividade, gestão do tempo, saúde organizacional e liderança, instrutor certificado do método GTD. Manuel, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais. Eu que agradeço, é uma grande satisfação estar com vocês aqui para falar de coisa boa, né? Falar de produtividade. Manuel, sobre essa correria que todos estão vivendo, qual a sua visão? Que diagnóstico você faz? Olha, hoje em dia somos bombardeados por uma série de informações e de tomadas de decisões, minuto a minuto, que sobrecarrega a nossa mente, muitas vezes, atrapalha o nosso foco, gera ruído. Então, é muito comum, inclusive em empresas que eu ministro treinamentos por aí, executivos, mundo corporativo, né? As pessoas estarem sobrecarregadas diante de tanta tomada de decisão e de informações e de demandas que tem que fazer. E, às vezes, a própria pessoa se coloca tarefas o tempo inteiro que não consegue cumprir, né? Que não consegue cumprir. Então, essa é a minha visão. Hoje, parece que o mundo está precisando de mais organização e mais calma, né? Parece que as pessoas estão tão ansiosas por fazer. Precisa ter um pouco de calma, relaxar em alguns instantes. Legal. O que você considera serem os maiores desafios das pessoas para gerenciarem bem o tempo e serem verdadeiramente produtivas? É a questão da organização e do controle mental daquilo que tem para fazer. Porque é muito comum se perder no meio de tantas tarefas. Se deixar, a vida engole, eu costumo falar isso, né? Nós somos pautados muitas vezes por tarefas corriqueiras do dia a dia, imprevistos que vão surgindo, e daí as tarefas que são importantes vão ficando para trás, a gente vai procrastinando com aquelas coisas que são mais importantes, e quando a gente percebe, não conseguimos realizar aquilo que gostaríamos de realizar, porque estamos sempre apagando incêndio. Você atua com o método GTD, que você já falou. Explica para a gente como funciona esse método, por favor. Bom, vamos lá. O método GTD, né, que significa Get Things Done, foi criado aí pelo David Allen, né? Traduzindo, seria fazendo as coisas acontecerem. E o David Allen criou esse método há 30 anos atrás, quando ele começou a trabalhar nos Estados Unidos ali com consultorias para grandes empresas, para executivos, para ser mais produtivo, para ter mais organização. E o método foi crescendo, foi se espalhando mundo afora. E por que esse método se tornou o melhor método de produtividade visto no mundo inteiro, né? Ele se tornou o melhor método porque ele traz alguns passos simples para a implementação, que contém conjunto de hábitos. E são hábitos que, quando a gente entende a sua importância, a gente consegue implementar na vida, inclusive nos dias atuais, com as ferramentas que temos na atualidade, porque o GTD ele sofreu uma mudança no meio do caminho para abraçar essa questão da tecnologia, né? E-mails, hoje a gente tem uma série de aplicativos de organização.
Então, o método GTD traz ali um conjunto, um processo, estratégias para implementar na vida. Já posso aqui falar do método? Pode sim, vamos lá. Então, vamos lá. O método, na sua base para o fluxo de trabalho da vida, o método contém 5 passos, né? E eu vou falar um pouco desses passos aqui do método GTD, Uhum. tá? O primeiro passo se chama capturar, que é coletar aquilo que é importante para você, tudo que chama a sua atenção. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não captura, a gente não coleta essas coisas que são importantes. E essas coisas, muitas vezes, se tornam ruídos, que atrapalham o nosso sono, gera sobrecarga, a gente fica com aquilo na cabeça, nossa, era para fazer, eu não anotei, não tomei providência. Então, o primeiro passo, o passo capturar, se trata de coletar tudo que chama a sua atenção. E para isso você precisa ter um caderno na mão, você precisa ter um celular com um bloco de notas para fazer anotações rápidas. Essas anotações rápidas simplesmente servem para você não ficar deixando na cabeça. Aí você faz anotações rápidas e isso você, como eu falei, é um conjunto de hábitos. Esse é um hábito que você vai viver com ele, de capturar aquilo que é importante. É claro que uma coisa ou outra a gente deixa passar, tá? É comum isso acontecer. Então, você captura essas coisas o máximo que puder para em algum momento, isso pode ser um dia ou pode ser no outro dia, em até 48 horas é a nossa recomendação, você precisa fazer o passo 2. O passo 2 é esclarecer, é o processamento daquilo que você capturou. Então, todas as suas anotações, todos os seus... Aí entra a questão das ferramentas. Todos os seus e-mails na caixa de entrada. Então, a caixa de entrada ela serve como uma ferramenta de captura, onde temos coisas ali para poder processar. Então, em algum momento, e no momento oportuno, precisamos, eu costumo falar de passar a limpo. Precisamos passar a limpo aquele rascunho, aquilo que foi anotado rapidamente. E esse passar a limpo é o processo do esclarecer, que é uma tomada de decisão. O que eu vou fazer com isso? Cabe aqui algumas perguntas. O que é isso? Né? Demandação da minha parte, sim ou não? Vou jogar no lixo? Vou colocar em um arquivo? Vai para um banco de ideias? Ou eu tenho alguma ação? Se for algo que eu faço rapidamente, por que não fazer agora e já me livrar? Aqui é onde entra uma regra que muitas pessoas gostam, que é chamada regra dos 2 minutos. Então, no processo de tomada de decisão, se você percebe que consegue fazer em 2 minutos ou menos, já elimina aquela situação. Mas, se for algo que leva mais de 2 minutos, você precisa se programar. Então, você precisa colocar na sua agenda ou na sua lista de ações, que é uma lista de tarefas inteligente. Então, você precisa ter uma lista de tarefas pautada por contexto ou na sua agenda. E a agenda, a gente está falando do calendário, porque tem data, porque tem hora. E nem tudo deve estar no calendário, porque senão você sobrecarrega o seu calendário. Então, algumas coisas são importantes que estejam em uma lista, como se fosse um backlog de ações, para que todo dia você possa tirar 2, 3 coisas a fazer, fora o calendário. O calendário é um espaço quase que sagrado. Tá? Além disso, além dessa programação, que faz parte ali da sua estratégia de esclarecer, do passo 2, também tem a questão do delegar. Então, muitas coisas que temos, que capturamos, a gente tem de avaliar. Será que outra pessoa poderia fazer melhor por mim? E aí você pode delegar, colocar ali solicitações para outras pessoas, mas delegar, a gente costuma dizer que não é delargar. Delegar é passar para outra pessoa e fazer o acompanhamento. Então, você precisa ter um local para registrar tudo que você passa para outras pessoas. Né? Então, aqui eu estou falando do passo 2, que é o esclarecer, que é a tomada de decisão. O passo 3 é colocar no lugar certo, é abrir a gaveta e colocar, digamos assim. Então, o passo 3 é um complemento do passo 2, se chama organizar. E para organizar, você precisa ter uma estrutura. Então, você precisa ter um bom e-mail, você precisa ter suas pastas bem definidas, como pasta de ações para aquilo que é a ação da sua parte. E não deixar tudo na caixa de entrada, como muitas pessoas fazem, né? Deixa os e-mails todos na caixa de entrada. Não, a gente recomenda que tenha uma pasta com o seu trabalho, uma pasta que você pode chamar de ações. Então, essa organização de pastas no e-mail, essa organização de local em um aplicativo, no treinamento a gente fala muito de ferramentas.
como OneNote, Trello, To-Do, Planner. Então, quando você tem uma estrutura para organizar suas demandas, com pastas, com locais, aquilo que você está aguardando o retorno de outras pessoas que você delegou, aquilo que para você é um arquivo, é uma referência, você deixa lá. Então, quando você tem uma estrutura, as coisas começam a ficar mais fáceis para poder gerenciar o seu tempo e para poder gerenciar também a sua produtividade. Uma coisa interessante na parte do organizar, que eu adoro falar disso, é a questão de projetos. Às vezes a gente pergunta quantos projetos temos na vida, pessoal e profissional, e às vezes a gente não encontra a resposta, né? Então, no método, no passo 3, que é organizar, a gente sugere que a pessoa tenha um local para colocar todos os seus projetos. E para o método GTD, projeto é tudo que você não faz em um único passo. Se tem mais de um passo a fazer um projeto. Um exemplo, tem que reformar um quarto, é um projeto. Tenho que fazer o aniversário do filho, é um projeto. Tenho que contratar uma pessoa na empresa, é um projeto. Tenho que finalizar um relatório, às vezes é um projeto, porque você tem que fazer uma ligação, você tem que escrever o primeiro mês. Então, quando tem mais de uma etapa para o método, é um projeto. E aí a gente propõe que a pessoa coloque em uma lista, em uma organização de projetos, fora as suas ações e o seu calendário. Esse é o passo 3, organizar, né? O passo 4 é a revisão dessa organização, é o passo refletir. Então, o passo 4, ele propõe que você faça revisões periódicas para manter a organização. Então, uma vez por semana, você precisa olhar para toda essa organização e, para isso, o método tem um checklist para você fazer um planejamento semanal. É como se fosse fazer um planejamento semanal baseado em um checklist do método. E aí você vai olhando lista de ações, projetos, as capturas estão vazias, e-mail, e aí você consegue manter a rotina, né, da organização. E para fechar, o passo 5 se chama engajar, que é executar com foco. E aqui, no passo 5, a gente tem estratégias para que a pessoa possa escolher a tarefa certa a fazer. E aí volta naquilo que eu comentei com vocês. Às vezes a gente fica escolhendo tarefas que não geram impacto na nossa vida. E o passo 5, a gente fala sobre prioridades. Qual é a prioridade a fazer agora? Onde você está, né? Na sua agenda, tanto na sua lista de tarefas. Nesse momento, o que é melhor fazer? E quando você tem uma organização, com o passo 2 e o passo 3, né? Quando você tem essa organização, escolher a tarefa já é já é algo mais fácil de acontecer. Então, eu expliquei aqui para vocês os 5 passos que contêm o fluxo de trabalho da vida do método GTD. E a ideia é fazer com que a pessoa consiga colocar isso em linha, como uma engrenagem. E aí vai rodando semana a semana, dia a dia, e a coisa costuma funcionar muito bem. Fantástico. Eu vi que você falou que você acha muito interessante a questão do projeto, né? Que era a minha próxima pergunta. Que era exatamente o que você considera mais interessante nessa forma de fazer a gestão de tempo? São os projetos ou tem alguma outra coisa que você pode destacar? Olha, gestão do tempo é só uma questão muito interessante. E por quê? Quando a gente fala em gestão do tempo, a gente costuma brincar dizendo que ninguém consegue gerenciar o tempo. O tempo é o tempo, os minutos vão estar passando e ninguém consegue parar um relógio, né? Então, ninguém consegue administrar e gerenciar um relógio. O relógio vai, as horas vão ser contadas. Então, a gente costuma dizer que a gente consegue gerenciar nossas demandas, nossas tarefas, aquilo que a gente faz momento a momento. E isso acaba proporcionando uma melhor gestão do nosso tempo, digamos assim, Entendi. né? Então, acho o seguinte, para gerenciar o tempo com demandas e projetos, a organização é uma base muito importante. Então, olhar o calendário, sua agenda, aquilo que você está colocando na agenda. E com relação à agenda e calendário, tem um ponto importante aqui a colocar, que é o seguinte: você só deve colocar na sua agenda e no seu calendário aquilo que tem data e que tem horário. Porque olha só que interessante, nosso calendário tem uma característica, lá tem data e lá tem horário. A nossa lista de tarefas, nossa lista de ações que muitas pessoas fazem, a lista de to-do, aquela listinha, não tem data e horário. O que aquela lista tem? E aí é onde entra um detalhe interessante do método. Aquela lista, a lista de tarefas, ela deve ter contexto. O que é isso, contexto? É, por exemplo,
Manuel, né, no computador. O que que o Manuel tem a fazer no computador? Tem isso, isso, isso e aquilo. Então, enquanto o calendário, a agenda, tem data e hora, a nossa lista de tarefas tem local. Então, tarefas a fazer no computador, tem essa e essa. Tarefas a fazer na rua, tem essa e essa. Tarefas a fazer no escritório, tem essa e essa. Então, quando você tem essa clareza de tarefas que você tem que fazer por local, por contexto, a coisa começa a funcionar. Daí você tem o seu calendário e uma lista de tarefas. E o segredo está em não sobrecarregar o calendário. Você precisa deixar espaços no seu calendário para lidar com imprevistos, para lidar com a lista de tarefas que está fora do calendário e também para relaxar, né? Para descansar, para tomar um café, tomar um ar. Tem que ter esse tempo também. O cérebro precisa entender que existe esse momento do descanso. Senão ele não consegue focar. Se o nosso cérebro entende que o tempo inteiro ele tem que estar trabalhando, o foco vai ser difícil de ser alcançado. Então, o cérebro precisa entender que vai ter um momento do descanso, do relaxamento. Então, naquele momento que precisa trabalhar, ele vai trabalhar melhor. Perfeito. Manuel, quais os resultados que você já constatou com a aplicação do método GTD? Olha, são inúmeros resultados, né? Os participantes adoram o treinamento de organização. É muito comum as pessoas que fizeram treinamento de produtividade, gestão do tempo com o método GTD, mostrar os seus e-mails com orgulho. Falar, olha só como está aqui minha caixa de entrada. Agora eu consigo chegar em casa mais cedo, não preciso ficar mais tempo no trabalho, né? Tem um participante que fez um curso comigo que ele conseguiu montar um negócio. Então, ele já trabalhava, ele tem um trabalho dele, e ele conseguiu montar um negócio com o tempo que ele ganhou ali, com estratégia de organização. Então, é muito comum a gente ver relatos, principalmente voltado à questão, e essa é uma parte interessante, principalmente voltada à questão de tempo para viver melhor, tempo para se dedicar à família, tempo para se dedicar aos amigos. E esse é um dos grandes resultados que o método traz, fora cumprir com aquilo que prometeu, né? Que é a questão de produtividade. Porque produtividade é você cumprir com aquilo que você promete a você mesmo ou a outras pessoas. Então, é o conforto com as tarefas que você tem na sua vida a fazer. Produtividade não é fazer mais e mais e mais. Às vezes, isso pode até se tornar um burnout, né? Algo complexo, né? Complicado. Mas a questão é o controle com aquilo que você tem para fazer. Manuel, eu estava falando da aplicação do método agora, você já deu 5 passos lá aqui. Você acha que mesmo antes da pessoa fazer o curso, o treinamento, dá para começar nesses 5 passos que você já falou para gente? Dá sim. Dá para começar agora, inclusive, para quem está nos ouvindo. Vamos fazer aqui uma tarefa. Vou passar uma tarefa para quem está ouvindo. Pega um papel, uma caneta, para 5 minutos, assim, tudo que você está fazendo, e coloca nesse papel aquilo que você tem para fazer, né, que está na sua cabeça. 5 minutos para pensar. Eu tenho que fazer alguma coisa, pagar conta, pensa na vida pessoal também, pensa no trabalho, pensa em casa, filhos, tudo que você tem para fazer. Comprar, se programar, ligações que você tem a fazer, e-mail que tem para enviar. Faz uma lista. 5 minutinhos, faz aquela lista. Depois de fazer essa lista, que aí seria, entre aspas, o primeiro passo, o capturar, você vai passar a limpo aquilo que você anotou. E aí você vai tomar decisão. O que vai para a minha agenda? Aí você coloca aquilo que para você tem data e hora. O que vai para a minha lista de ações? Você coloca aquilo que para você é um pouco mais flexível. O que dessa lista aqui é um projeto? Tanto do trabalho quanto da vida pessoal. E aí você coloca como em uma lista de projetos. E todo projeto tem uma aproximação. Nenhum projeto pode ficar sem ação. Então, cada projeto que você tem ativo na vida tem uma ação. Daí você coloca a ação de cada coisa que você registrou no seu calendário ou na sua lista de ações para gerenciar. Só em fazer isso, a pessoa já consegue ter um conforto ali no seu dia, na sua semana, né? Na sua vida. E a ideia é ficar capturando sempre e organizando da melhor forma possível. Eu acho que esse é o pontapé inicial, até para usar o método GTD. Fazer uma captura, uma varredura mental daquilo que você tem para fazer e organizar. E aí
É claro, acompanhe a gente do GTD, da Call Daniel, para Não, com poder ter certeza. as coisas em dia. Legal. E na sua opinião, qual a relação de boa gestão de tempo para a saúde mental das pessoas e para a produtividade nas empresas? Tem uma relação aí? Tem saúde mental, né? No início do treinamento eu sempre falo disso, que assim, tem questões de saúde mental, que às vezes gera certo transtorno, e aí, às vezes, é preciso buscar uma ajuda clínica mesmo, tá? Mas, antes de chegar a esse ponto, percebo que a gente pode curar essa situação com organização, com mais produtividade. Então, uma coisa é ligada à outra. Quando você organiza suas demandas e organiza os seus projetos, sua agenda, você costuma ter melhor saúde mental e você consegue gerar mais energia produtiva. E quando você tem mais energia produtiva, saúde emocional, você tem mais vontade de organizar suas coisas. Então, uma coisa é ligada à outra, né? Então, não existe isso da pessoa ser desorganizada e estar bem mentalmente, está bem, ou está desorganizada mentalmente e conseguir organizar suas coisas. Então, uma coisa ajuda a outra, mas sempre lembrando que quando extrapolar, quando passar do ponto, às vezes é necessário pedir uma ajuda, né? Ou procurar uma ajuda mais especializada. Agora, se você falou de algo bem interessante, falando de trabalho, que tem a ver com saúde mental, que é a questão da procrastinação, né? As pessoas procrastinam, estou procrastinando muitas coisas que eu tenho para fazer. Uma das dicas que eu falo, que eu sempre dou para a questão da procrastinação, é pegar aquela tarefa que é mais complexa, que o seu cérebro tende a procrastinar, e pensar qual é a mínima coisa possível para aquilo dali andar. E, às vezes, a menor coisa possível é você sentar e respirar. O primeiro passo é esse. Então, às vezes, você tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, que seja bem pequeno, ele vai abrir as portas para você fazer os outros passos, né? Isso é bem interessante, e isso tem a ver com dopamina, isso tem a ver com essa questão dos neurotransmissores que ativam o nosso cérebro para fazer as coisas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Você tem que arrumar o escritório. O escritório tem uma bagunça ali, papel para todo lado. E às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que arrumar o escritório, mas não sei nem por onde começar. Aí, às vezes, a gente procrastina, né? Como é que a gente faz para fazer aquilo dali? Vou brincar aqui, tá? Mas é um hackeamento do cérebro. Você vai falar para o seu cérebro assim, eu não vou arrumar o escritório. Eu não vou. Eu vou só arrumar a gaveta. Aí o seu cérebro fala, beleza, arrumar a gaveta eu vou. Aí você vai lá, arruma a gaveta, tal, só a gaveta. Depois que a gaveta está arrumada, é aquilo que eu falei da dopamina. Parece que o seu cérebro libera uma energia produtiva. Fala assim, já que eu arrumei a gaveta, por que não arrumar a outra gaveta ou o armário? Aí você vai lá e arruma o armário. Aí depois você arruma o armário, pô, já arrumei o armário, a gaveta, que tal arrumar outra coisa? Quando você pensa que não, está tudo bem organizado. Mas o primeiro passo ele foi importantíssimo para abrir as portas para poder você caminhar com aquilo que seria difícil, com aquilo que seria complexo. E esse é um pouco da essência do que eu falei para vocês, de projeto e ações. Projeto é aquilo que tem vários passos, e ação é aquilo que você pega e faz assim facilmente. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente deve pensar qual é o primeiro passo aqui para dar o pontapé inicial. E aí a coisa começa a clarear, né? E assim gera mais saúde mental, digamos, no trabalho, mais conforto. Esse é o objetivo, mais conforto com aquilo que você tem para fazer. Dica super importante, adorei, realmente a dica foi fantástica. Para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. De forma rápida, para você, produtividade é? Produtividade é controlar aquilo que você tem para fazer. É ter controle daquilo que você tem para fazer, gerando conforto na sua vida. E para ser produtivo é preciso? Ser organizado. Não tem como. Para ser produtivo, você tem que se organizar
e criar uma estrutura de organização fora da sua cabeça, fora da sua mente. Sua mente é para ter criatividade, mas para ser produtivo você tem que criar um sistema fora da sua cabeça, um sistema de organização. Fantástico. Manuel, deixa para quem estiver nos ouvindo seus contatos e redes sociais, e também, né, quanto a do Call Daniel ou o seu pessoal, você que decide, por favor. Ana, antes de passar aqui meus contatos, só tem um recado final de tudo que a gente falou aqui. Eu quero deixar as pessoas bem tranquilos com relação a isso. É comum, por mais organizado que você seja, é comum em algum momento você cair da prancha, ou como a gente fala, é comum às vezes você se desestabilizar por questões da vida, né? Por situações emocionais, por mudanças na vida, no trabalho. É comum, às vezes, a nossa energia baixar e a gente não conseguir avançar com nossas coisas, por mais produtivos que sejamos. Mas a pergunta é, quanto tempo você demora para voltar ao jogo, para voltar para a prancha? E o GTD, ele ajuda como uma rede de proteção. Você pode cair, mas você vai estar protegido e você vai conseguir voltar rapidamente à sua produtividade, tá? Mas não encare como algo que não deve acontecer, você baixar a energia. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Você só precisa voltar ao jogo rapidamente, né? Mantendo o controle emocional. Esse é um recado final aqui que eu quero deixar. Muito importante. E os meus contatos. Bom, primeiro eu vou passar aqui os meus contatos, tá? O meu Instagram é o @ManuelJuniorBR. Eu costumo postar coisas de produtividade, de gestão do tempo, de saúde emocional, também, que é uma das minhas especialidades, lá no meu Instagram. Meu LinkedIn é Manuel Bispo, também no LinkedIn. Tem muitas informações lá também, de vez em quando eu posto alguns artigos. E eu estou aqui representando a Call Daniel, que é a empresa que eu trabalho, que eu atuo como palestrante, como instrutor. A Call Daniel vocês encontram no YouTube, vocês encontram também no LinkedIn, também no Instagram. É só buscar por Call Daniel ou GTD Brasil. GTD Brasil também no Instagram e também no LinkedIn. Vocês encontram também um vasto material sobre nossa consultoria, sobre nossos treinamentos ligado à produtividade, ligado à gestão do tempo, à organização e também sobre liderança. A Call Daniel e o GTD, aqui no Brasil, enfim, têm trabalhado com a liderança com a metodologia da Blanchard, que é uma das metodologias mais conhecidas no mundo também, ligada à liderança e à autoliderança. Então, vocês encontram muitos materiais na internet, nas redes sociais aí. Vai dar para as pessoas começarem a se aprofundar no assunto, né? Com certeza, já dá para pegar muitas dicas ali, práticas para uso no dia a dia, de verdade, né? Claro que o treinamento tem todo um acompanhamento, é quase que uma implementação, é quase que uma configuração individual, né? Mas em nossos materiais nas redes sociais encontra muitas dicas boas. Manuel, muito obrigada pela sua participação e contribuições. Eu que agradeço vocês por estar aqui, por estar colocando essa palavra a todas as pessoas. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.